que tem a palavra para fazer este pedido. Sendo esta medida importante para os trabalhadores de resíduos e para o ambiente, o Hospital de Oliveira das Mães agora também as recebe. Sr. Presidente, quantos contentores foram distribuídos pelo município? E, por último, lamentavelmente, comunico que ainda não recebi as respostas às questões colocadas na Assembleia Municipal do dia 16 de setembro. Na minha opinião, estas questões foram, neste Executivo como no anterior, pura e simplesmente ignoradas, com a agravante que hoje damos exemplos, temos outros olhares sobre nós, os jovens, por exemplo. Devemos ter em atenção os exemplos que damos aos jovens dos nossos deveres e direitos, quer como cidadãos, quer como autarcas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, pretende responder? Muito obrigado, muito boa noite. Relativamente à questão do programa das lancetas, como todos sabem, ele foi objeto de ampla divulgação, quer local, quer nacional, inclusivamente num órgão de comunicação nacional, uma televisão, a SIC. Também foi divulgado no Centro de Saúde, portanto, ainda há dias falei sobre isso com o diretor do Centro de Saúde. Evidentemente que não controlo diariamente o modo, se essa divulgação é repetida, reiterada, mas o programa foi divulgado abundantemente na imprensa local, nos meios de divulgação do município. Não lhe consigo dizer à data de hoje o número de contentores, não consigo dizer. Tenho um número de há algumas semanas, mas ao dia de hoje não tenho esse número, mas vou procurar saber. E, portanto, é um programa muito importante que, aliás, partiu de uma exposição que a própria senhora Ana Couto aqui fez, o que demonstra que aquilo que diz não cai em saco roto. Portanto, eu diria que essa iniciativa, como a iniciativa da adoção de gatos pelo nosso município, são duas iniciativas cidadãs que têm até a sua marca.
e portanto eu saúdo-a, como já fiz por isso, e nós, portanto, damos muita atenção às questões que coloca. Quanto ao programa SED, eu estava a tentar aceder aqui a uma informação da nossa médica veterinária sobre isso, salvo erro, portanto, houve um período em que estavam abertos pedidos de apoio para esse programa e não entrou nenhum pedido de apoio na Câmara Municipal. Portanto, não houve um fracasso da nossa parte. Portanto, se estou seguro do que estou a dizer, não houve nenhum pedido de apoio apresentado. Eu digo isto sob reserva, vou confirmar essa informação e vou posteriormente fornecer-lhe à Assembleia essa mesma informação. Mas decorreu de facto um período e um prazo e creio que não tivemos nenhum pedido, infelizmente. Nesse caso nós não podemos fazer nada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos dar agora então início ao período da ordem do dia, com o primeiro ponto deste mesmo período, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre autorização para lançamento de esta pública para a constituição de direito de superfície sobre parcela de terreno sítio à Avenida Dr. Renato Araújo para a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos. Tem a palavra o Sr. Presidente para a apresentação deste ponto. Muito obrigado. Sra. Presidente, eu agendei no dia 18 de novembro, ou solicitei o agendamento, no dia 18 de novembro de 2019, de um ponto cujo conteúdo é este: discussão e votação de uma moção da CDU sobre propostas sobre portagens na A29 e A32. Isso devia ter sido agendado, de acordo com o regimento, não foi. Eu sugiro que faça o agendamento ainda hoje. Tenho dito. De facto, temos um requerimento para pedido de agendamento de uma Assembleia Municipal que foi considerado pela nossa técnica que seria na próxima Assembleia Ordinária. Peço desculpa de não ter sido agendado oportunamente para esta sessão. No entanto, questiono então agora a oportunidade de se poder fazer uma adenda à ordem de trabalhos com esse mesmo ponto, que é uma moção apresentada pela CDU, sobre discussão e votação de uma moção sobre as portagens A29 e A32. Portanto, não sei se o Sr. Deputado quer fazer a apresentação da moção. Sim. Para que seja considerada a oportunidade de se acrescentar este ponto na ordem de trabalhos. Sr. Presidente, não temos que discutir porque o regimento diz que tem que ser. O agendamento, desde que seja numa Assembleia Extraordinária com 8 dias de antecedência, tem que ser agendado. Quer dizer, não é uma questão de discussão, tem que ser agendado. Portanto, acho que o que eu sugeria era que se agendasse no fim. Pusesse no fim, não quero pôr agora à frente nem travasto, estou a pôr num momento oportuno, porque quer dizer, isso não é suscetível de discutirmos, porque o regimento não está em discussão. É o artigo 68, não é? A linha, penso que é M, que estabelece que o direito de agendamento, de solicitar o agendamento. Não foi, por falha da mesa, não tem importância. Sim. Pode ser agendado a seguir, porque a Assembleia não pode impedir que se faça, dado que está de acordo com o regimento. Não, estava a solicitar a autorização para se acrescentar este ponto ao agendamento de hoje. É apenas pois, isso. Ou se o Sr. Deputado... O que eu estou a dizer é que acho que não tem que ser autorização, porque já tem que ser automaticamente. Tem sido o procedimento normal, é aceito. Há uma falha que se deve corrigir. Agenda-se. Mas, como esta é uma sessão extraordinária, considerou-se que este requerimento poderia ser agendado numa sessão ordinária. Violou-se o regimento, senhor? Nesse sentido, eu estou a colocar a apreciação da Assembleia se pode, de facto, acrescentar à ordem de trabalhos desta mesma Assembleia
se a Assembleia não tem nada contra isso. Sim, faz favor. Sr. Presidente, agradeço a palavra e peço a sua atenção. Bem, eu não vou discutir se o ponto seria ou deveria ou não ser agendado. Talvez sim, talvez não. É uma discussão que a mesa terá que ter com o deputado da CDU. Bem, e se eventualmente tivesse que ser agendado, poderá ter havido aqui uma falha. Ok, mas o que é certo é que o ponto não foi agendado. E para se agendar um ponto, tem que ter a aprovação desta Assembleia, porque o ponto não foi agendado. Atendendo ao assunto que é, à falta de informação da nossa parte, porque o ponto não foi agendado, o Partido Socialista não vê que seja útil à discussão e, portanto, não achamos que faça qualquer sentido agendar o ponto para esta Assembleia, devendo ser previamente agendado numa futura Assembleia ordinária, e nós, com a devida informação, atempadamente, estaremos aqui disponíveis para conversar e para discutir o tema. É só isso. Sim, por favor, tem a palavra, sim. Boa noite, Sra. Presidente, Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores. Eu parece-me que no artigo 12º, no ponto 7, diz que nas sessões extraordinárias a Assembleia só pode deliberar sobre as matérias para que tenham sido expressamente convocadas. Ora, não fazendo parte da convocatória, parece-me que não poderá ser agendado para esta sessão extraordinária, pelo que diz aqui neste ponto. De facto, é explícito no regimento que nas sessões extraordinárias a Assembleia só pode deliberar sobre as matérias para que tenha sido expressamente convocada. Portanto, esta moção será agendada numa próxima Assembleia. Como? É que é direito dos membros da Assembleia indicar assuntos, estou a ler o artigo 68º, indicar assuntos a agendar no período da ordem do dia, desde que sejam de competência do órgão, e este é da competência do órgão, é uma moção, e o pedido seja apresentado por escrito com antecedência mínima de 5 dias sobre a data da reunião, no caso de reuniões ordinárias, ou 8 dias no caso da reunião extraordinária. Portanto, o que se passa aqui é que houve uma violação de um direito. E eu não sei qual é o direito que está a ser considerado. Se é o direito do membro que exerceu dentro dos prazos legais um requerimento, ou se é a Assembleia, porque não a agendaram. E porque não a agendaram, porque não foi por culpa do membro, foi por culpa da mesa. Portanto, não sei qual é o direito que prevalece. Contudo, se quiser fazer assim, faça. Sr. Deputado, devo esclarecer que, de facto, houve uma falha e em este ponto não ter sido agendado na Assembleia, para esta Assembleia, não fazer parte da ordem de trabalhos. Como não faz parte da ordem de trabalhos, de acordo com o regimento, não deve ser acrescentado agora e não deve ser tomada uma deliberação sobre este ponto. Portanto, a questão é apenas esta. Foi falha, de facto, da mesa, foi falha dos serviços, não ter sido, passou o requerimento e não foi feito o agendamento como deveria ter sido, de facto, segundo o requerimento que apresenta. Portanto, nesse sentido, eu não consideraria uma violação, consideraria uma falha, da qual peço desculpa em nome dos serviços. Portanto,
portanto, o facto de não ter sido agendado, mas que será oportunamente agendado na próxima Assembleia. Podemos então continuar? Sim. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa noite a todos. Eu vou falar deste ponto, se não levarem a mal, deste sítio, aliás. O que está aqui em causa é uma matéria que foi deliberada na Câmara Municipal e a Câmara Municipal pede à Assembleia que autorize o lançamento de uma asta pública, um processo concorrencial aberto a todos os potenciais interessados, com vista à constituição de um direito de superfície sobre um lote de terreno na Avenida Renato Araújo, que todos sabem qual é, para instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos. Trata-se de continuar nesse lote de terreno uma atividade que já lá está constituída há alguns anos. Isto é colocado neste momento porque o atual direito de superfície termina no próximo ano, em março de 2020, e, portanto, para evitar uma descontinuidade na operação e na utilização daquele ativo da Câmara Municipal, deve ser lançado agora este procedimento. Portanto, o procedimento que propomos é uma asta pública, cujas condições estão descritas no programa do procedimento que vos foi enviado e no caderno de encargos. Há um preço base de licitação que foi encontrado com base numa avaliação feita por uma entidade externa, uma auditora, que teve também a concordância dos nossos serviços, quer os serviços de planeamento, quer seja os serviços de património e finanças da Câmara Municipal. Portanto, eu já falei aqui desta operação. É muito importante que esta operação corra de modo satisfatório e que a Câmara realize este encaixe. Esta é uma operação de gestão de ativos que tem uma finalidade estritamente e primordial de angariação de receita para o município, devemos dizê-lo e afirmá-lo, ao contrário da operação que iremos analisar a seguir, que obedece a outra filosofia e a outra finalidade. O modelo de constituição do direito de superfície é um modelo importante e é um modelo que, volvido todo este tempo, revela a sua utilidade, porque se há 20 anos ou 30 anos, quando este direito de superfície foi constituído, o município tivesse optado por vender o terreno, hoje não estaríamos aqui novamente a ter uma oportunidade de valorizar o ativo. Portanto, a opção que foi tomada há alguns anos de constituir o direito de superfície, revela-se hoje, foi uma opção inteligente e racional e muito meritória do ponto de vista da gestão da propriedade e dos ativos do município, porque a Câmara Municipal, na altura, encaixou uma verba avultada, manteve a propriedade do município, do bem, e hoje volta a ter a oportunidade de valorizar esse ativo e de fazer um novo encaixe. Se tivéssemos vendido o bem, na altura, esta oportunidade hoje não estaria aqui a colocar-se. Portanto, esta dimensão foi muito importante, porque nós hoje poderíamos, obviamente, optar por alienar o bem, em vez de constituir o direito de superfície. Mas a experiência revela-nos que este modelo é vantajoso para o município. E este caso concreto evidencia isso mesmo. Em março, o bem regressa à propriedade, digamos, plena e total do município, na plenidade da coisa, não teremos só a raiz, mas também o usufruto do terreno. Ficaremos também proprietários das instalações que lá estão, porque extinguindo-se o direito de superfície, as obras que lá estão feitas passam para a propriedade do município, o que é outra vantagem deste modelo de exploração do bem, e por conseguinte tudo isto nos convenceu a repetir esta modalidade de gestão do ativo. E, portanto, o que nós propomos é a continuação do mesmo tipo de utilização, porque é uma utilização que está consolidada naquela zona
e, portanto, está assumida pelo território, está assumida pelas pessoas, não gerou problemas ao longo destes anos. Se optássemos por uma solução contrária, teríamos os encargos e os custos com a demolição dos ativos que lá estão e dos tanques e, portanto, iríamos ter menos potencial económico a explorar. Esse é um aspecto também a ter em linha de conta. E, por conseguinte, tudo visto e ponderado, pareceu-nos oportuno propor à Câmara, e a Câmara aceitou, e propor agora à Assembleia, na sequência da deliberação da Câmara, que foi uma deliberação unânime, propor à Assembleia justamente a repetição deste modelo. Evidentemente que não vamos garantir que esta operação tenha sucesso. Obviamente é necessário que existam interessados, que concorram, e, portanto, esperamos que corra bem, como correu há alguns anos. Se não correr bem, cá estaremos para avaliar e então para tomar outra opção de gestão deste ativo. Mas neste momento, à luz da informação que temos, à luz do histórico que temos e da experiência que existiu, parece-nos que este modelo é o modelo que melhor satisfaz os interesses do município. E por isso pedimos à Assembleia que aprove o lançamento desta asta pública, que aprove o programa de procedimento, que aprove as condições, o caderno de encargos e, bem assim, o preço base que é proposto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Estão abertas as inscrições para intervenções que desejam fazer. O Sr. Deputado Jorge Costeiro tem a palavra. Estive a fazer a retrospectiva deste processo que andou há mais de 30 anos e andou na discussão há mais de 30 anos. Foi um processo que cheirou a muita pressão, desde logo por uma razão. Quando se abriu aquele lance da Avenida Renato Araújo, que vai do hospital para baixo, o que era previsto, o que era indicado é que a avenida continuaria a ser uma avenida citadina. E, portanto, do lado nascente, ela iniciaria logo com prédios em banda contínua. Infelizmente, não foram feitos planos de pormenor logo, de partida. E do lado direito haveria um espaço de reserva para crescimento do hospital e depois seguir-se-ia em banda contínua. Mas, como não só a Rua dos Jeitos teve jeitos, esta rua também teve os seus jeitos. E teve logo 3 jeitos. Um jeito foi aparecer lá uma gasolineira, que foi uma coisa que apareceu por aí, não foi a única gasolineira especial que apareceu. Num sítio que ia ser todo urbanizado, tudo com habitação e eventualmente lojas ao nível do resto do chão, portanto, é isto que está. Apareceu uma gasolineira que foi uma coisa muito esquisita e teve muitos ditos, contou-se muitas coisas e teve muita gente contra, não foram só os comunistas que estiveram contra, houve muita gente contra. Estamos já todos esquecidos de quem esteve contra e de quem esteve a favor. E a coisa lá andou, pressão para a esquerda, pressão para a direita, jeito para a esquerda, jeito para a direita, e há 2 jeitos que apareceram logo de seguida. Fui a gasolineiras e umas habitações que estão na Rua Santiago, que ficaram com as traseiras viradas para a tal avenida, não é, que são os quintais, para a tal avenida, a tal avenida citadina, e então ficam lá com umas grades. Depois apareceu o 3º jeito, também com muitas pessoas, com gente a favor e com gente contra, que foi a 8ª Avenida. Nós não vemos razões
estivemos contra e não vemos razões para nos autocriticar e vir aqui dizer nós estávamos errados, afinal, naquele tempo estávamos errados e, portanto, como estávamos errados, temos que mudar de posição. Nós, quando chegamos à conclusão que estamos errados, autocriticamos, dizemos nós de facto estávamos errados, publicamente, o que nós dissemos até aqui foi um disparate e, portanto, vamos mudar de posição a partir deste momento. Como isto não aconteceu, nós continuamos contra. Continuamos contra a gasolineira, continuamos contra as habitações que estão com as traseiras voltadas e continuamos contra a 8ª Avenida. Não podemos fazer diferente. Está dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? O Sr. Deputado Paulo Barreira tem a palavra. Boa noite a todos. Vou ser breve, só para o PSD e a coligação fazer uma sugestão. Portanto, este novo direito à superfície a concretizar-se, e esperemos que sim, bem em boa altura, não é? Para até colmatar a devida devolução ao IMT, como o senhor referiu, porque é cerca de €1 milhão em caixa, isto caso a concretizar-se e poder continuar com as suas políticas que idealiza para a cidade. Nós sabemos também, e até acho que é de lei, que o caderno interno já inclui a obrigatoriedade de postos de carregamentos para viaturas elétricas. Verdade, não é? Pronto, mas gostaríamos também de sugerir, porque achamos que era uma mais-valia para a cidade, que uma dessas bombas tivesse 24 horas aberta. Também já está? Pronto, então, ainda bem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Julgo que agora não temos mais inscrições. Podemos então passar... Deixe-me só, Sim, Sr. Presidente, só confirmar que está aqui previsto as bombas elétricas, sendo rápidas e semi-rápidas. Aliás, o PSD abordou essa questão também na reunião de Câmara, e está aqui que o horário de abertura será 24 horas, a não ser que a Câmara diga o contrário, mas, portanto, a ideia é ser 24 horas, não é? E há modalidades, hoje não temos nenhuma bomba 24 horas disponível, com pagamento automático, com multibanco, há várias modalidades que permitem isso, mas isso está aqui, se me ajudarem, eu li isto tudo e trabalhei neste documento bastante e tenho a certeza que está aqui. Exatamente, ponto 13.1. Se outro horário não for acordado entre as partes, o posto de abastecimento deve funcionar entre as 0 horas e as 23 horas e 59 todos os dias do ano. Está aqui previsto, portanto, como uma obrigação. Portanto, o concorrente tem que estar preparado para estar a funcionar neste horário, salvo se a Câmara depois, por um motivo fundamentado, autorizar que funcione em menos horário. Está aqui previsto. Está feito o esclarecimento. Podemos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes. A proposta foi então aprovada por maioria, com o voto contra da CDU. Passamos já ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a realização de concurso público para a concessão da exploração de imóvel denominado Palacete dos Condes Dias Garcia, no Concelho de São João da Madeira, no âmbito do programa Revive. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Também já tivemos a oportunidade de falar publicamente deste processo. Foi um processo conduzido em parceria entre o município e o Turismo de Portugal, que se deslocou à nossa cidade, eu creio que por 3 vezes ou por 2 vezes, com várias equipas técnicas, identificaram este palacete como um edifício com muito potencial turístico e hoteleiro. Também tivemos contactos e reuniões com o turismo
E foi o Turismo de Portugal que nos forneceu, e nós revimos, como é evidente, o programa do concurso e o caderno de encargos que aqui está, portanto foi trabalhado pela equipa jurídica do Turismo de Portugal, seguindo o modelo que o Turismo de Portugal já adotou noutros municípios. E, portanto, a filosofia desta operação, do ponto de vista do município, não é, obviamente, uma filosofia de obtenção de receita pura e dura. O que está aqui em causa é, por um lado, garantir a reabilitação e conservação e gestão duradoura de um património importante da cidade, com recurso a um financiamento privado. Essa é uma dimensão. Por outro lado, atrair investimento para a cidade. Investimento, neste caso hoteleiro, um investimento que é estratégico e que pode ser uma alavanca para outros setores de atividade da nossa cidade e para o nosso programa de turismo industrial. Esta operação não é feita numa perspectiva de um município obter rendimento ou obter receita, é feita numa perspectiva de reabilitação de património e de garantir, sem encargos para o município, que esse património importante é conservado durante um período duradouro, que é o período que está previsto no caderno de encargos. O modelo que se preconiza é, portanto, o lançamento de uma concessão para exploração hoteleira deste edifício. Está junto o caderno de encargos, está junto os termos de referência que impõem ao adjudicatário já um conjunto de limites à apresentação do projeto de arquiteturas. Identificam-se zonas que serão abertas ao público, identificam-se critérios gerais de intervenção, designadamente ao nível das sércias, ao nível da necessidade de preservação da arquitetura, da estética do edifício. Tudo isso, obviamente, será acautelado. O concorrente que vencer terá, posteriormente, que apresentar um projeto de arquitetura e de reabilitação ao município, e o município preserva a plena liberdade para aprovar ou rejeitar esse projeto de arquitetura. Portanto, os critérios de adjudicação que são aqui propostos é o preço, ou seja, a renda anual que o adjudicatário terá que pagar ao município, e outro critério é o tempo de execução. O tempo de execução. São critérios, enfim, que são propostos pelo Turismo de Portugal e que foram já utilizados também noutros concursos, e nós aqui, enfim, seguimos as recomendações e as orientações de quem é estritamente perito na matéria. Eu considero que esta é uma oportunidade muito importante para o nosso município. O Palacete dos Condes é um edifício dos mais emblemáticos da nossa cidade. Está fechado há cerca de 30 anos. Repito, está fechado há cerca de 30 anos. E, portanto, era nosso dever estar atentos a esta oportunidade. Estar atentos a esta oportunidade, agarrar a oportunidade do programa Revive e lançar este concurso no sentido de atrair potenciais investidores. E, portanto, pensamos que é um passo muito importante, desejamos que tudo decorra bem, desejamos que surjam interessados e que a breve trecho tenhamos este edifício com vida, com atividade, ao serviço das pessoas, ao serviço das instituições, ao serviço do nosso programa de turismo industrial, ao serviço das nossas empresas. E que seja uma âncora, uma unidade hoteleira de referência, e que seja uma âncora e um edifício emblemático também na região. E, portanto, este procedimento a ser lançado será divulgado na plataforma do Revive, nos meios de divulgação do programa Revive, que é um programa nacional do Turismo de Portugal, que já deu aso à reabilitação do convento de Arouca, já deu aso também a adjudicações no Palacete, no convento, por exemplo, de Vila do Conde, só para mencionar dois exemplos que tenho aqui de memória.
E, portanto, nós aspiramos também a que no nosso município, tendo em conta a beleza, as características da arquitetura deste palacete, que é de um estilo romântico muito interessante e muito importante, possam também atrair para aqui interessados. Temos já uma oferta importante, estamos próximos do Porto, estamos próximos de Aveiro, estamos próximos do mar, mas nós, para nos posicionarmos turisticamente e podermos aproveitar todas estas vantagens competitivas que temos e para podermos valorizar a nossa situação geográfica, podermos até potenciar os nossos museus, o Museu da Chapelaria, o Museu do Calçado, o Museu, o Centro de Arte da Oliva, o Programa do Turismo Industrial, temos que ter mais oferta hoteleira. E, portanto, este investimento, esta oportunidade também se insere numa estratégia de colocação do nosso território como um território com uma oferta importante em termos turísticos. E, portanto, eu reputo e classifico esta operação como sendo uma operação muito importante e uma oportunidade que não poderíamos deixar passar ao lado. E por isso peço à Assembleia Municipal também que aprove o lançamento deste procedimento, desta concessão. Está feito aqui um estudo económico que baseia, digamos, a renda mínima que é proposta. É claro que da concorrência poderá resultar uma renda superior a esta, mas é como digo, a finalidade deste processo não é reditícia para o município, é diferente, é garantir a reabilitação, a conservação, a manutenção e a atração de investimento. E garantir um posicionamento qualificado e diferente da nossa cidade em termos turísticos. E, portanto, são todos estes os objetivos que nós aqui prosseguimos. Foi feita uma avaliação, enfim, por uma empresa perita nesta matéria que também foi recomendada pelo Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal apreciou, conjuntamente connosco, a avaliação que vos foi apresentada e também validou essa avaliação e, portanto, creio que estão reunidas as condições para de imediato lançarmos também este procedimento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão esta proposta. Estão abertas as inscrições. Não há solicitação? Quem? O Sr. Deputado Jorge Cortês tem a palavra. Quero desejar ao Sr. Presidente muitas felicidades para este negócio. Seja muito feliz, que obtenha um super hotel, que traga para São João da Madeira muitos turistas, sobretudo chineses, que normalmente vêm acompanhados com muito dinheiro, para gastar aqui no nosso burgo, para nos fazer conhecer, para sermos conhecidos. Portanto, nesse aspecto, o que eu mais quero, o que eu mais desejo é que este negócio seja um negócio feliz. Dito isto, não é da nossa opinião que o património público se confunda nas mãos dos privados. E, portanto, o Palacete dos Condes é um edifício emblemático, não é? E como edifício emblemático deve-se manter na mão do município, que deve ter a imaginação suficiente para lhe dar a utilização necessária, como foi feito com o antigo Cinema Imperador, como foi feito com a antiga Câmara Municipal, como foi feito com a antiga empresa industrial de chapelaria, como está a ser feito com a própria Oliva. Se isto passa para as mãos do município nestes moldes, e este que é de todo este património dos mais antigos na mão do município,
pois que esteja nas mãos do município. Curiosamente, este edifício até já ardeu, quando não estava nas mãos do município. Ardeu quando não estava nas mãos do município. Quando estava nas mãos de outra instituição. Quando estava entregue ao Ministério da Justiça. Até ardeu. Portanto, não é pelo facto de ele estar na mão de um privado que se vai manter. É pelo facto de haver ideias, de haver aplicação e, portanto, haver vontade de conservar aquilo que é nosso na nossa posse. Não é a nossa opção, mas percebemos já que vamos, enfim, que saímos mais uma vez derrotados, como já estamos habituados. Nós, quando não saímos derrotados, até estranhamos e ficamos desconfiados, não é? Portanto, nós, por norma, até gostamos de sair derrotados, ou melhor, estamos habituados a essa prática. Portanto, vamos votar derrotadamente, desejando ao Sr. Presidente, como, enfim, a primeira pessoa responsável por esta ação, as melhores felicidades para isto e que tudo corra bem. Tenho dito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado. Eu, de facto, sou o responsável. Fui eu até que tive a ideia de contactar o programa Revive e, portanto, assumo integralmente essa responsabilidade. Mas queria só esclarecer um ponto. O imóvel manter-se-á na propriedade do município. Estamos a falar de uma concessão. E, portanto, o imóvel manter-se-á na propriedade do município. O que sucede é que a sua gestão e exploração ficará a cargo de um privado. E tal como aconteceu com este direito de superfície, quiçá daqui por alguns anos, se esta operação correr bem, aqui estarão aqueles que nos sucederem, de novo com um ativo que, se for bem conservado, valerá muito mais do que hoje e, portanto, a nossa futura geração poderá ter a liberdade e a opção de tomar uma decisão de gestão deste ativo. E, portanto, isso é muito importante. Tal como há uns anos se optou por constituir ali, na Renata Araújo, um direito de superfície e nós, a geração subsequente, hoje está de novo a ter a oportunidade de rentabilizar esse ativo, aqui pode acontecer o mesmo. Aqui pode acontecer o mesmo nas gerações futuras. E, portanto, nós devemos pensar ao longo prazo, nós não vamos perder este bem, ficaremos proprietários do bem, ele será explorado por um privado. Nós, portanto, é este o modelo que nós preconizamos e, de facto, espero que tudo corra bem. Não tenho garantias disso, mas espero, de facto, que tudo corra bem e eu acho que todos esperamos que corra bem. Não há mais inscrições? Sim. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente. De facto, muito breve, só para congratular o Sr. Presidente e o município por terem conseguido, junto do programa Revive, junto do Governo, trazer, incluir este património histórico da nossa cidade, que de facto não está no estado que nós gostaríamos e, portanto, congratular o Sr. Presidente por ter feito essa pressão junto das entidades e, naturalmente, dizer que nós achamos que vai ser bom para São João da Madeira porque vai permitir que as gerações futuras possam ver aquele edifício como a minha geração, infelizmente, não pôde ver. É só. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra. Pois, Sr. Presidente, eu continuando a intervenção do Sr. Presidente, que interveio para reforçar que o património continuava a ser propriedade do município. Sem dúvida, é uma concessão, eu sei muito bem que é uma concessão. Enfim, é como as águas de São João, não é? É como as águas de São João, mais 32% que a gente paga, tal. Há assim umas coisas. Estas parcerias público-privadas, infelizmente no nosso país, têm-nos dado água pela barba. E isso é que tem sido o público, de uma maneira geral, o Zé Pagante acaba por ficar prejudicado. Neste caso concreto,
eu continuo a dizer que lhe desejo felicidades com toda a sinceridade. Eu não quero chamar-lhe nomes daqui por meia dúzia de anos se isto correr mal. Até vou esquecer, até vou ver se tenho Alzheimer deste pormenor. Se meto um chip, esqueci-me, eu já não me lembro como é que foi isso. Não quero chamar nomes. O que eu não quero é que corra mal. O que eu não quero é que corra mal. Agora, eu não acredito, pela experiência que tenho da vida, não é? Porque nós estamos fartos, vimos a Ana, já vimos a vergonha que é com a Ana e com outras concessões, que não tem corrido nada bem. Isto pensar que o que é público se pode misturar com o que é privado e que o que é público pode ser a vaca leiteira do privado, não dá. As coisas têm que estar separadas. O que é público, o que é privado, cada um caminha com os seus pés. É a minha opção, evidentemente. É a minha opção. O Partido Socialista também pensava assim há uns anos. Há uns anos também pensava assim. Conhecia o Partido Socialista assim a pensar. Mas o Partido Socialista mudou. Pronto, está no seu direito. Eu ainda não mudei nesse aspecto, tenho dito. Não há mais... Senhora Presidente, só para esclarecer que também está submetida à votação, são 2 documentos, a proposta de constituição do júri, que integra também, queria dar essa nota, que integra também elementos do Turismo de Portugal. Portanto, um elemento indicado pelo Turismo de Portugal e um elemento indicado pela Direção-Geral do Património Cultural, pareceu-nos bem, para garantir, enfim, algum know-how. Portanto, solicitamos a indicação de dois elementos do Turismo de Portugal que nos vão auxiliar na apreciação da proposta. Portanto, também está sujeita à proposta aqui, justamente, a aprovação do júri. Vamos passar então à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta foi aprovada por maioria com o voto contra da CDU. Passamos agora ao terceiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre autorização da proposta de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências, Autoridade de Transportes, entre a área metropolitana do Porto e o município, respectivo compromisso plurianual. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente. Portanto, como sabem, em 2016 foi celebrado um contrato interadministrativo entre o nosso município e outros municípios e a área metropolitana, através do qual um conjunto de municípios delegou para a área metropolitana a gestão dos transportes rodoviários e delegou na área metropolitana a competência em matéria de autoridade de transportes. O que está aqui em causa neste momento é aprovar uma adenda a esse contrato de 2016, com 3 dimensões que vou passar a explicar. E vou explicar, em primeiro lugar, a origem de tudo isto. Tudo isto, neste momento, se coloca porque, ao longo destes 2 anos, quase, eu diria, esteve em estudo na área metropolitana o lançamento de um concurso público internacional para gestão da rede de transportes rodoviários em toda a área metropolitana. Por imposição comunitária e legal, toda a oferta, toda a rede de transportes rodoviários que existe na área metropolitana vai ter que ser, num quadro metropolitano, lançada a concurso público internacional, com vista a que se contratem operadores para explorar, operar e garantir esse serviço de transporte. E, portanto, teve que se olhar para o território e definir um conjunto de circunstâncias. Que linhas vamos querer, que oferta vamos proporcionar aos cidadãos e, portanto, que serviço vamos pedir aos privados, definir as linhas, quantas linhas existem, definir a frequência das linhas, com que frequência é que passam os autocarros
numa linha que nós definirmos, se passam diariamente, se passam 2 vezes por dia, se passam 3 vezes por dia. Definir também o tipo de autocarros, definir o preço dos bilhetes. Portanto, foi feito, portanto, um enorme estudo. A competência para esta matéria, quero dizer que é da área metropolitana, não é uma competência nossa, porque delegamos essa competência, e é uma competência que legalmente cabe, portanto, à área metropolitana. Foi feito um estudo no sentido de definir, digamos, o mapeamento desta oferta de transportes no quadro metropolitano, de modo a preparar um concurso público, um caderno de encargos no quadro metropolitano para lançar todo este procedimento. E uma decisão que se tomou, em conformidade, aliás, com o espírito do Código da Contratação Pública de 2008, tomou-se uma decisão de dividir o território em 5 lotes. E, portanto, o território será dividido em 5 zonas, vão ser postos a concurso 5 lotes e teremos operadores vencerá um operador para cada um desses lotes. Por outro lado, tornou-se também necessário criar unidades de gestão e de acompanhamento de cada um desses lotes. E, por outro lado, tornou-se também necessário definir os termos de financiamento desta operação e as condições em que cada município poderá ter que contribuir para o financiamento desta operação. Porque o modelo que se está preconizando é um modelo que assenta na bilhética, ou seja, o operador receberá um preço por quilómetro percorrido, a bilhética será receita da autoridade metropolitana, a autoridade metropolitana com a bilhética pagará os quilómetros percorridos pelo operador, que estão definidos no caderno de encargos, mas se houver alguma necessidade adicional de financiamento, tornou-se necessário estipular o critério através do qual os municípios acorrem a essa necessidade de financiamento. E, portanto, isto já entra também em linha de explicação com o que está no segundo ponto, e, portanto, haveria várias hipóteses, enfim, dividir a dívida igualmente por todos, ou encontrar um critério que atendesse aos quilómetros percorridos em cada município. E foi este o critério acordado no seio da área metropolitana. Cada, digamos, município, em caso de necessidade, se houver um déficit tarifário, acorrerá ao financiamento da operação, tendo em conta os quilómetros percorridos no seu município. Foi feito um estudo e estima-se que num cenário muito negativo, num pior cenário, porque teve-se em conta o histórico da bilhética passada, num cenário negativo, o encargo máximo que o nosso município poderá ter que suportar será de 40 mil euros anuais, o que nós pensamos, se isso vier a ocorrer, ter condições para suportar. E, portanto, esta adenda, o que é que significa? Significa justamente criar os lotes, em primeiro lugar, como podem ver pelo articulado que vos foi fornecido, criar as unidades de acompanhamento e estabelecer o critério de repartição de encargos. Portanto, em síntese, é este, digamos, o resumo do documento e a história que nos trouxe até aqui. Portanto, nós juntamos, para que os senhores membros da Assembleia pudessem compreender esta matéria melhor, juntamos também já a previsão que está para o município de São João da Madeira. É claro que a elaboração deste documento não é da competência da Assembleia Municipal, é da competência, digamos, da área metropolitana. Ele está aqui a título meramente informativo, para que se tenha a noção
daquilo que neste momento está aqui a aprovar, mas já é importante nós aprovarmos, temos mesmo de aprovar o contrato interadministrativo nestes 3 eixos que aqui falei. No ponto seguinte, se me permite, Senhora Presidente, no ponto seguinte, nós temos um documento que depois corporiza, noutra sede já estritamente financeira, o último dos critérios que aqui abordei, mas terei a oportunidade depois de o explicar melhor. Mas, em síntese, o contrato interadministrativo, aquilo que expressa é aquilo que vos mencionei. Ele já foi aprovado no Conselho Metropolitano e torna-se importante aprová-lo agora para que o mais rapidamente possível seja lançado o concurso público internacional, que apenas está pendente desta aprovação e de um parecer de uma autoridade nacional de transportes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Inscrições, estão abertas inscrições para a discussão da proposta. Não há inscrições? Não havendo inscrições? Sim. Okay. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Cortés. Esta questão da mobilidade foi das coisas mais importantes que foi feito no mandato anterior, do governo anterior. É sem dúvida a decisão, é uma decisão importantíssima, segundo um ponto de vista da melhoria dos rendimentos, porque ao permitir-se às pessoas deslocarem-se a preços acessíveis, é uma forma clara de melhorar os rendimentos das pessoas. Ao garantir-se ou promover-se a deslocação em transportes coletivos, é uma forma muito importante de melhorar as condições ambientais e de poupar energia, fundamentalmente, e ainda mais se essa deslocação for feita com comboios elétricos. Portanto, é uma das coisas que tem completamente o apoio e é uma das poucas coisas que eu acho que eu bato palmas naquilo que foi o governo da Geringonça. É uma das poucas coisas. E, portanto, quero dizer que nós olhamos para toda esta problemática com muito interesse, com muita expectativa, com a esperança que as coisas corram bem e com o desejo que corram mesmo muito bem, com algumas dúvidas sobre se vão ser bem feitas alguns pormenores, mas, de facto, no sentido de apoiar estas decisões. Uma grande parte das decisões são tratadas pelas áreas metropolitanas e pelas outras mais pequenas, a seguir aí, as CIMs. E aqui também a mim põe-me algumas dúvidas, questões que estão a ser tratadas na área metropolitana, provavelmente a quem está, digamos, na zona mais central da área metropolitana, os problemas ficam quase todos resolvidos, não é? Ou tendem a ficar mais resolvidos. Quem está nos limites das áreas destas regiões podem ter problemas complicados. O Sr. Presidente há pouco falava como uma vantagem estarmos entre Porto e Aveiro, mas as nossas deslocações por transportes públicos para Aveiro são péssimas. São péssimas. Não são más, são péssimas. Experimentem ir para Aveiro. E vejam, Aveiro é uma cidade importante para nós também. E, portanto, é muito difícil ir para Aveiro nos transportes públicos. Há horários em que se torna impossível. Não é como com o Porto, que ainda nos vamos resolvendo mais ou menos.
Portanto, é uma diferença. E, portanto, eu acho que esta organização, assim dividida por áreas metropolitanas, se não tiver aqui umas medidas que regularizem depois as zonas limítrofes entre si, as situações ficam complicadas. Uma das questões que me preocupa imenso é a questão da linha do Volga. A linha do Volga, só de Oliveira das Meias para cima, é uma coisa insuficiente. É insuficiente para São João da Madeira, mas é insuficiente para toda a região. E, portanto, tem que haver aqui colaboração entre as áreas para resolver estes problemas. E a linha do Volga é um caminho de ferro que, se for potencializado, vai resolver muitos problemas da nossa população aqui de toda esta corda. Portanto, nós vamos votar a favor deste documento e temos esta perspectiva deste assunto nestes termos. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições. Podemos passar à votação da proposta. Vamos então passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está então aprovada por unanimidade. E passamos ao último ponto da ordem de trabalhos e a apreciação da última proposta da Câmara Municipal sobre a obtenção de acordo expresso do critério de imputação de dívida orçamental da área metropolitana de Porto a cada município associado. Sr. Presidente, tem a palavra. Portanto, em consequência do que há pouco aprovamos, o que está agora aqui em causa é uma proposta, digamos, de distribuição e de imputação a cada município das dívidas orçamentais da área metropolitana. E, portanto, são 3 pontos. Digamos, a dívida geral da área metropolitana, como sempre foi, é distribuída por cada município de forma proporcional à cota de cada município. Posso informar-vos que a cota anual do nosso município é de cerca de 21.000 euros. Essa é a regra geral. Deste rateio proporcional, excepciona-se a dívida dos STCP, portanto, que é imputada apenas aos municípios que participam no STCP, que são 6, e excepciona-se também, é o que diz o ponto 2 da linha B, excepciona-se também desta ideia de rateio proporcional de acordo com a cota, a dívida que puder ocorrer em função deste contrato que há pouco assinamos, porque essa dívida será em função dos quilómetros percorridos em cada município e, portanto, o nosso risco, digamos assim, é o risco que há pouco mencionei. Portanto, para efeitos orçamentais, é também necessário aprovar este documento, sem prejuízo de, noutros aspectos, por vezes, há operações que são feitas na área metropolitana em que só os municípios aderentes é que intervêm. Por vezes é acordado entre os municípios exceções ao primeiro ponto. Por exemplo, vai ser agora feito um estudo sobre o excesso de população de gaivotas. Mas, obviamente, que só vão suportar esse estudo os municípios que têm gaivotas. Portanto, não é o caso de São João da Madeira. Portanto, nós, na última reunião do Conselho Metropolitano, não temos muitas gaivotas ainda. Portanto, queria também dizer que, por vezes, mesmo o critério do rateio proporcional de acordo com a cota é excepcionado de acordo com operações concretas que surjam, que só incidam sobre alguns municípios. O caso das gaivotas é um caso paradigmático, como ocorreu numa reunião passada. Portanto, eu queria dizer também que, na sequência até da intervenção que a CDU teve, que a CDU aludiu à questão do parte do passo único, e muito bem, é uma medida muito importante, mas esta operação aqui não tem a ver ainda com o passo único.
o financiamento do passo único ainda vai ser definido noutro momento. Portanto, tem toda a razão no que disse, mas eu só queria esclarecer, para que não haja eventualmente algum equívoco, que o que estamos aqui a falar é da operação regular, o critério de participação depois dos municípios no passe único, porque há pessoas que não compram o passe único, como é evidente, não é? O critério de participação no passe único está em estudo ainda para o ano de 2020. E, portanto, ainda vai ser definido na área metropolitana. E, obviamente, que será encontrado um critério também justo e equilibrado, de acordo com, digamos, a contribuição de cada município para o tema do passe único. Queria só deixar este esclarecimento, que não prejudica nada o que disse, só esclarece que o que deliberamos agora ainda não tem a ver com o passe único. Estão abertas as inscrições para a discussão da proposta. Alguém pretende intervir? Ninguém pretende intervir. Podemos passar então à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta está então aprovada por unanimidade. Vamos ler a minuta desta Assembleia. Muito boa noite a todos. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano 2019, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira em sessão extraordinária para análise e deliberação dos pontos constantes da seguinte ordem de trabalhos. Ponto 1. Período da intervenção do público. Registaram-se as intervenções da Sra. Munícipe Ana Couto, registando-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Ponto 2, período da ordem do dia. Ponto 2.1, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para lançamento de asta pública para a constituição de direito de superfície sobre parcela de terreno cita na Avenida Dr. Renato Araújo para a instalação de um posto de abastecimento de combustíveis líquidos. Deliberação aprovada por maioria com 20 votos a favor, sendo 12 do PS e 8 da coligação PSD-CDS e 1 voto contra da CDU. Ponto 2.2. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização para a realização de concurso público para a concessão da exploração do imóvel denominado Palacete dos Condes Dias Garcia, no Concelho de São João da Madeira, no âmbito do programa Revive. Deliberação aprovada por maioria com 20 votos a favor, sendo 12 do PS e 8 da coligação PSD-CDS e 1 voto contra da CDU. Ponto 2.3. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a autorização da proposta de adenda ao contrato interadministrativo de delegação de competências à Autoridade de Transportes entre a área metropolitana do Porto e o município e respectivo compromisso plurianual. Deliberação aprovada por unanimidade. E ponto 2.4. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a obtenção de acordo expresso do critério da imputação da dívida orçamental da área metropolitana do Porto a cada município associado. Deliberação aprovada por unanimidade. Lido o teor desta minuta, foi a mesma posta à discussão. Está a minuta posta à discussão. Alguém pretende intervir em relação a este ponto? Podemos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade e dou por encerrada esta mesma sessão. Muito boa noite. Por favor, sim. Embora me tenham sido cortado o direito de agendamento pela mesa, eu votei a favor da presente minuta. Refiro que foi violado o direito previsto no artigo 68º, a linha M. Tenho dito. E faço esta referência para que fique registado em ata. E solicitava também a cópia da minuta, se me pudesse dar, eu esperava já por ela, a cópia, sim, da minuta. Está bem? Eu posso fazer por escrito, aliás, posso fazer por escrito, e se me pudesse dar, eu levava já.
tenho dito. Sr. Deputado, eu vou apenas reforçar a indicação da falha que houve e por circunstâncias especiais, porque, como deve saber, houve uma alteração de funcionamento da Assembleia nos serviços e houve uma falha pela qual eu já pedi desculpa, portanto não terá sido uma violação, mas uma falha, julgo eu. Peço desculpa por o facto. Pode ter sido motivada por uma falha inocente, pronto. Mas há uma violação. Sim. Muito boa noite a todos.